Seguimos aqui, agora conversamos com o advogado especialista em direito ambiental, Paulo Tavares. Muito obrigada e bem-vindo à 49ª Expo Gurupi. Muito obrigado, Sara. Agradeço o convite. Para ser o convite do presidente do Sindicato Rural, né, o João Vitor Stihl. Muito obrigado pelo convite. Satisfação estar aqui presente. Vamos trocar uma ideia legal aqui. Certo. E eu começo te perguntando, né, da sua relação com o agro. Por que você escolheu trabalhar nessa área? A gente sabe que o nosso estado é pujante para o agronegócio, a maior parte do PIB é oriundo desse setor, mas o porquê de você ter escolhido esse setor? Nosso estado já respira agro, né? Então, invariavelmente, a gente já começa, quando você vai para o lado profissional, já para esse segmento, né? Mas já na faculdade, formei na Universidade Federal Tocantins, no curso de Direito, já tive oportunidade, nas primeiras oportunidades de estagiar num escritório que tinha essa atuação já no direito rural, né? Então, ali, já tive um pouco do olhar para o agronegócio, quais as necessidades jurídicas que o produtor tinha, como que a gente poderia colaborar, já como profissional na advocacia, para a melhoria do agronegócio aqui na nossa região, né? E já formado, já como advogado, né? Já também me transferi para outro escritório, mas justamente atuando também com o direito rural. Certo. Fala um pouquinho de você, né? Você hoje 25 anos, de onde você veio, um pouquinho da sua história. A minha origem é tocantinense, né? Do pé rachado, como a gente fala aqui na região. Mas eu sou de Miracema, do Tocantins, né? Próximo aqui a Palmas, cerca de 70 quilômetros de Palmas. Então, eu nasci em Palmas, mas me criei ali em Miracema também. Mas retornei a Palmas a fim de estudo, né? Para fazer ensino médio e entrar na graduação acadêmica com 14 anos. Você entrou com 14 anos? Não, no ensino médio. Eu já pensei assim, 14 anos na faculdade? Fazer ensino médio. 14 anos no ensino médio, Perfeito. Posteriormente você entrou no curso de Direito. Exatamente. Vamos falar um pouquinho da sua especialização, né, que é regularização ambiental, que é um tema um tanto quanto polêmico aqui no estado do Tocantins. Eu queria que você falasse um pouco com relação a esse tema, a sua atuação, para então a gente entrar um pouco mais. Perfeito. Hoje a gente trabalha muito com enfoque na regularização ambiental, né? A gente tem um estado que está em grande crescimento, né, no agronegócio, com várias áreas em abertura. E isso gera aqui para o produtor uma atenção no momento dele regularizar ambientalmente a propriedade, né? Então tem que estar atento à área de reserva legal da propriedade dele, respeitar as APPs, verificar se ele não tem unidade de conservação próxima, porque ele também deve respeitar as bacias hidrográficas, né? Então, a gente trabalha nesse sentido de colaborar com o produtor, tanto na parte da consultoria e já na parte do contencioso, quando já há uma auto de infração, um embargo ambiental, para auxiliá-lo nessa solução, levando em consideração a regularidade ambiental dele. Certo. Aqui no estado do Tocantins, a maior parte do nosso bioma é formado pelo cerrado. E levando em consideração que a gente também está no ecótonos, né? Que é mais de um bioma. Isso. Um bioma aqui no estado do Tocantins. Se torna mais difícil a regularização ambiental por estarmos também na Amazônia Legal? A Amazônia Legal ela tem uma característica, né, prevista no nosso Código Florestal, que aqui tem diferentes áreas de percentual de reserva legal, né? A região mais oeste do estado, a gente tem de fato a floresta amazônica, que ali o produtor deve preservar 80% do imóvel, né? Já mais, a grande parte do estado é cerrado, de fato, né? Então, nessas regiões de cerrado, o produtor deve respeitar 35% de reserva legal do seu imóvel, né? E algumas regiões, mais espaço do estado, a gente tem os campos gerais, que aqui a reserva deve respeitar 20% do imóvel, né? Então, essa diferenciação, o produtor tem que saber bem atento qual o bioma que a propriedade dele está localizada para ele adequar e respeitar a legislação ambiental nesse sentido. Certo. Eu não sei se ainda está vigente ou não uma lei que determinava de que o produtor rural ele poderia desmatar ali a sua propriedade como um todo e aí ele faria reserva em um outro lugar. Isso ainda está vigente no estado do Tocantins? Como é que funciona? Não, essa é uma previsão do Código Florestal, mas são para áreas consolidadas, né, que são aquelas anteriores a 22 de julho de 2008. Então, essas áreas, o Código Florestal previu uma regra de transição para que elas se regularizassem ambientalmente. Então, se aquele produtor que antes do Código Florestal havia desmatado um percentual que o novo código, não atendendo ao novo código em termos de percentual de reserva, ele poderia adquirir uma propriedade, né, só que no mesmo bioma, para ali consolidar a reserva legal que o novo código previu, percentual de 35%, 80%, 20%, a depender da localização, né? Mas isso é unicamente exclusivo para produtores que tinham áreas consolidadas anterior ao marco temporal de 22 de julho de 2008. É importante você falar um pouquinho do marco temporal.
para a gente contextualizar, né, para o pessoal. Ele é decorrente do decreto 6.514 de 2008, que regulamenta as sanções, as infrações ambientais, as sanções previstas administrativamente para essas sanções e o processo administrativo para apuração, né? Então, o Código Florestal usou esse marco para definir os produtores, a regra de transição para os produtores para estar de acordo com o novo Código Florestal, né? Então, esse marco é decorrente do decreto 6.514 de 2008. O estado do Tocantins, ele está buscando um novo Código Florestal? Havia uma interpretação divergente do Estado nesse sentido de poder realocar sua reserva em outra propriedade. Então, teve uma interpretação divergente e aí acabou que propriedades mesmo não consolidadas estavam realocando propriedades, a reserva legal em outras propriedades. Então, o Estado vem buscando uma maneira de favorecer o produtor que respeitou à época essa interpretação dada pelo órgão ambiental do Tocantins e que agora não está de acordo com o novo Código Florestal pelas decisões do STF. Então, o Estado vem buscando uma forma de regularizar esses produtores para que haja o menos prejuízo possível. Certo. Com relação ainda a esse assunto, a gente falando do órgão, né, que faz essa fiscalização, que hoje é o Naturatins. E aí acaba que dentro do Naturatins ainda não tem a questão da modernização. E aí isso eu tenho certeza que dificulta muito o processo. Você acredita que a curto, médio ou longo prazo, ou você ainda tem uma opinião formada com relação a facilitar mais esses processos para que não sejam tão morosos e para que de fato aconteça de forma justa? Em últimas informações, a gente obteve informação de que a normativa interna da Naturatins estava passando por revisões, mas a gente não tem data prevista de quando vai entrar em vigência e tudo mais. Mas, de fato, é necessário um processo administrativo mais sério que possibilite o produtor a obter as licenças ambientais para a atividade que ele deseja exercer de forma mais rápida. E assim ele consegue produzir de maneira mais rápida, eficaz, obtendo lucratividade com a operação dele, que a gente sabe que o labor rural é muito difícil, né? Então, com essa burocracia, torna-se mais difícil ainda. Mas o Estado, as últimas informações que a gente recebeu, é que ele vem trabalhando, objetivando melhorar essa burocracia interna, tanto nos termos dos sistemas, né, acesso aos sistemas tecnológicos mais recentes, e tanto nos recursos humanos também, e a legislação interna do próprio órgão. Certo. Tem empresas grandes aqui no Brasil que já assinaram um pacto para até 2025 eles compram material, produtos de áreas que não abriram área ainda. A partir desse período, não vão mais comprar produtos de áreas que forem abrir. Então, assim, você vê isso de uma forma positiva, negativa para o produtor? Assim, analisando friamente o nosso Código Florestal, se o produtor, na propriedade dele, ele está respeitando a reserva, as APPs e possivelmente as unidades de conservação existentes ali, não há por que ele não poder abrir área, né? O Código Florestal permite, desde que ele respeite essas diretrizes de reserva legal, APPs. Então, desde que o produtor rural esteja respeitando o código, ele pode abrir a terra dele, né? Agora, essa questão de um debate mais comercial, a gente vai para uma análise muito mais política nesse sentido, né? Certo. E aí, já caminhando para o final, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente das penalidades, né, que existe acerca disso e também dos benefícios, porque não são só, né, penalidades. Bom, começando pelo lado bom, né, os benefícios. Então, o produtor que respeita a legislação ambiental, ele tem acesso a melhores financiamentos, o crédito rural, né? As instituições financeiras hoje fazem toda uma análise da regularidade ambiental da propriedade para, então, deferir o financiamento para aquele produtor, né? Então, para que ele consiga bons financiamentos a bons juros, com um bom prazo para pagamento, com carência, ele tem que estar respeitando essa legislação ambiental prevista no nosso Código Florestal, né? Então, esse é um dos primeiros benefícios. Fora também que ele vai trabalhar com melhores preços, vendendo para o mercado internacional, para o mercado nacional também, que hoje a gente tem um mercado internacional muito exigente para com o Brasil na questão da regularidade ambiental, né? Então ele tem acesso a melhores mercados para vender a sua produção, né? E acesso ao financiamento são um dos benefícios mais tangentes assim, que a gente vislumbra. E falando agora dos malefícios, né, de não estar regularizado, aqui são inúmeros, né? O produtor vai sofrer o auto de infração, que é a penalidade administrativa, né, que quando a gente trata-se da multa ambiental de fato, ele pode sofrer o embargo ambiental na propriedade dele, onde ele não vai poder produzir naquela área que foi desmatada irregularmente, não vai poder vender a sua produção, né? Toda a cadeia de comércio ela analisa a regularidade ambiental para poder consumir, então ele não vai conseguir vender com facilidade, ou quiçá nem vender a sua produção, né? Aqui ele pode estar exposto ainda a um risco criminal, a depender dos prejuízos que foi causado pelo aquele desmatamento ali. Então, o produtor os riscos da não regularidade ambiental são inúmeros e muito graves, né? Então, o produtor tem que estar sempre atento, buscando profissionais habilitados
com a regularidade ambiental, né, para lhe auxiliar e seguir corretamente o Código Florestal e assim conseguir produzir, né, obter lucratividade com a sua atividade. Certo. É importante a gente destacar também que cada vez mais o produtor, o consumidor, ele tá exigente. E cada vez mais ele quer saber, né, de onde vem aquele produto, se ele vem de área desmatada ou não Isso. desmatada, se é legal, se não é legal. E aí, cada vez mais o consumidor exigente faz com que o produtor também precise se atentar a isso. Perfeito. A gente tem uma pauta ambiental muito forte. E com razão, a gente deve preservar o meio ambiente para as gerações atuais e futuras, né, conforme prevê a nossa Constituição Federal. Então é muito importante que o produtor respeite e que ele vai conseguir fornecer melhores produtos para a população, vai conseguir obter mais lucratividade com a sua produção. Então, um ganha-ganha. Né? Não tem onde o produtor perder com a regularidade ambiental. Certo. Paulo, muito obrigado Eu pela que sua agradeço. participação. Muito obrigado pela oportunidade.